A minha saudação a todos, meu nome é Silas e a série continua, é a nossa segunda série, a chegada dos remidos diante do trono de Deus, para habitar com Deus na sua casa eterna, conforme disse Jesus. Queridos, a maneira de propagar o reino de Deus é compartilhar. Por isso eu vos convido a compartilhar esta mensagem, se inscreva no canal, toque o sino para que você possa receber os novos vídeos. E não se esqueçam, é muito relevante anunciar o reino de Deus, propagá-lo na terra. Então, queridos, o nosso texto está em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. O nosso grande tema é quem e de onde são todos os chamados para pertencer, os selados para pertencer ao reino de Deus. O nosso grande destaque hoje é sobre o selo, vamos ver sobre o selo. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 14, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. E veja aqui a segunda parte do verso 4. Está dizendo que são os seguidores do Cordeiro, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Mas vamos ver também aqui no capítulo 7, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele estava dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A nossa relevância hoje é o selo de Deus. Então, queridos, vejam bem, são 2 classes de selados. E nós podemos ver aqui em Efésios 1, no capítulo 13, na parte B, diz que todos aqueles que Deus chamou, Ele selou com seu Santo Espírito da promessa. Você pode conferir, seja um nobre, confira os textos. Efésios capítulo 1, verso 13, na parte B, está escrito esta mensagem. E também a outra classe de selados está lá no Apocalipse 13, no versículo 18, que diz que quem tem sabedoria, veja, entenda, calcule o número da besta, porque o seu número é 666, 666, o tão famoso marca da besta. Então são 2 tipos de selados. Podemos dizer, na classe A está Efésios 1:13, que são selados de Deus, e na classe B são o selo dos homens, ou o selo da besta, conforme diz as Escrituras em Apocalipse 13, no versículo 18 especificamente. Então, queridos, são esses 2 tipos de selados, 2 classes de pessoas: os selados de Deus e os selados do homem mesmo, que é o selo da besta. Mas nós temos também aqui, a Bíblia está falando de 144 selados, que são os selados de Deus. Então, queridos, não é literalmente 144.000 selados. Diz o texto que são 12 de cada tribo, isso é, 12.000 de cada tribo, e são 12 tribos. Então, 12 vezes 12, 144.000. Queridos, não é literalmente essas coisas assim, porque a Bíblia está cheia de 3 fatos interessantes na
área de interpretação. Nós temos as metáforas, as figuras de linguagens e as parábolas. A Bíblia está cheia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, queridos, não é literalmente 144 mil. E nós vamos ver por estas metáforas. E esse texto que nós estamos retratando aqui são metáforas. Não são 12 mil de cada tribo e não são 144 mil os selados. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essas coisas. É assim que nós cremos, quando a palavra de Deus confirma para nós. Então vamos ver. Primeiro, não se pode contar o número dos escolhidos. É o que nós lemos aqui no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9, está dizendo assim, ó: vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, e são de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Então, queridos, olha aqui, ninguém podia numerar, não são 144 mil. E depois nós temos também as metáforas que Deus disse lá a Abraão. Ele fala para Abraão: olhe para os céus e veja as estrelas. Ele diz: assim será a sua descendência. E ele diz mais: é como o pó da terra. Olha aí, queridos, as metáforas, as figuras de linguagens, não é? Então, ele está afirmando que não se pode contar. Ninguém pode contar as estrelas dos céus, ninguém pode contar o pó da terra. Não se pode classificar em números as estrelas e o pó da terra, que é a simbologia do número dos remidos. Então não são 144 mil. Que coisa interessante, não é? E há uma controvérsia sobre essa questão, porque uns ensinam que são 144 mil. Então, queridos, não são. Isso é muito bom, porque assim um número muito grande, é uma multidão inumerável. Queridos, eu e você estamos fazendo parte desses chamados, desses selados para pertencer ao reino de Deus. Eis a pergunta pertinente. E fica aqui para nós, queridos, esta grande mensagem, tá? Então, não são 144 mil que irão participar, porque são metáforas, são figuras de linguagens, são parábolas, que tanto no Antigo como no Novo estão ali em todos os textos. Inclusive Jesus usou muitas figuras de linguagens. Uma delas apenas, lembra da escada que nós fizemos uma mensagem? Daqueles que subiam e desciam sobre o Filho de Deus? Não tem escada, meus queridos, não tem, são figuras de linguagens. Então, queridos, não são 144 mil que vão participar dos selados, mas sim, são incontáveis esse número. Glória a Deus por isso. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e toque o sino para que você possa receber as novas publicações. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém.